ouvintes do Metanoia, bem-vindos a mais um podcast desse canal que traz temas muito relevantes sobre a saúde mental. Nós somos estudantes de medicina da Univasf, eu sou Kátia, e junto com minhas colegas de curso Raízes, Lívia e Bia, hoje vamos discutir sobre um tema bem relevante na atualidade, que é a síndrome de burnout. Para conhecer mais sobre o tema, usamos como base um artigo de Pego, publicado na Revista Brasileira de Medicina do Trabalho em 2016. Bia, você sabe o que é isso? Sei sim, Kátia. A síndrome de burnout é um conjunto de sintomas que se caracterizam por sinais de exaustão emocional, despersonalização e reduzida realização profissional. E isso é decorrente de uma má adaptação que o indivíduo tem a um trabalho prolongado, que é altamente estressante e com uma grande carga tensional. E você, Lívia, já conhecia? Conhecia. E, inclusive, esteve na mídia desde o dia 1º de janeiro, quando foi reconhecida como uma doença ocupacional na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Na prática, significa que agora estão previstos os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários assegurados no caso das demais doenças relacionadas ao emprego. Mas tem muito mais curiosidade para acrescentar, não é mesmo, Raízes? Isso mesmo, meninas! O termo burnout, ele é de origem inglesa e designa algo que deixou de funcionar por exaustão de energia. Então a gente pode dizer que descreve muito bem a síndrome, não é verdade? Para falar um pouco mais e com mais propriedade sobre esse assunto, nós convidamos hoje a psicóloga Aline Paiva, formada na Univasf, trabalhou 5 anos na área de psicologia organizacional com recursos humanos e há 3 vem trabalhando na psicologia clínica. Ela tem pós-graduação em gestão de pessoas com foco em psicologia organizacional e uma pós em terapia cognitiva comportamental. Seja bem-vinda, Aline! Oi, pessoal, tudo bem? Então, a síndrome de burnout, ela foi descrita pela primeira vez nos anos 70, 80, por volta desse período, só que ela só entrou como doença pela Organização Mundial da Saúde em 2019. Então, demorou um tempinho aí para ela ser reconhecida pela OMS. E mais ainda pelo catálogo de doenças internacionais, né, que é o CID, que a gente conhece como CID. Até então, nós tínhamos o CID-10. Então, até ano passado, não tínhamos referência da síndrome de burnout no catálogo de doenças internacionais. Aí é um dado importante para vocês que agora, em 2022, saiu o CID-11. E no CID-11, eles enquadraram a síndrome de burnout, né, de forma, digamos assim, de forma correta, né, que antes só existia referência a um esgotamento, então era uma coisa mais geral, não tinha a síndrome de burnout, que é o estresse causado pelo ambiente de trabalho, pelo trabalho, né, como esse trabalho ele é gerenciado. E aí, como eu trabalhei 5 anos na área de recursos humanos e psicologia organizacional, eu trabalhei em algumas empresas privadas. E eu presenciei situações de burnout. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês assim, sobre o ambiente mesmo, o que é que causa, né, diretamente, na prática. Quando o ambiente de trabalho ele não é saudável em termos estruturais e até relacionais mesmo. Quando falta ferramentas de trabalho básicas, né? Quando o funcionário ele precisa de um celular corporativo e não tem. Quando o funcionário ele precisa de uma impressora e não tem. São das coisas mais básicas, que são as ferramentas, as mais, digamos assim, complexas, que aí já entra a questão do relacionamento interpessoal dentro do trabalho. Então, colegas de trabalho que competem muito, quando existe uma competição muito grande, né,
em um nível muito exacerbado. Quando o chefe, né, o gestor, ele também é um chefe autoritário, ele não dá autonomia para a pessoa trabalhar. Quando existe assédio moral, né, assédio sexual, enfim, né, quando existe algo aí fora do normal, digamos assim, para que o indivíduo ele tenha um ambiente de trabalho saudável, uma qualidade de vida no trabalho. Então, quando essa qualidade de vida ela é impactada de alguma forma, isso pode estar gerando a síndrome de burnout. E aí também existem os fatores pessoais, né? Quando a pessoa ela coloca o trabalho em primeiro lugar e esquece de se alimentar bem, esquece de estar com a família, esquece de ter seus momentos de lazer, quando ela não tem mais horário de trabalho, que é uma coisa dos nossos tempos modernos, né? Hoje em dia, você pode estar trabalhando 24 horas por dia. Por quê? O WhatsApp virou ferramenta de trabalho, e-mail, redes sociais. Então, tudo gira, se a pessoa não tiver cuidado, né? Tudo vai girar em torno do trabalho. E aí isso começa a afetar a saúde emocional, psicológica e física também. O funcionário ele começa a ter distúrbios do sono, distúrbios alimentares, começa aí a aparecer enxaquecas, né? Dores de estômago, tremores, falta de ar, a pessoa começa a ter crises de ansiedade. Tudo isso por conta de um mau gerenciamento do trabalho. Olha, excelente a sua fala e agradecemos muito a sua participação, tá, Aline? Mas, Kátia, o que é que você achou? Sim, foi excelente mesmo, Rá. E agora podemos entender a maior incidência dessa síndrome nas categorias profissionais que envolvem o cuidado e o lidar com pessoas, como professores, profissionais da enfermagem, policiais, bombeiros, médicos e outros. Muito intrigante, não é mesmo, meninas? Sim, demais. Até porque o trabalho é uma atividade que pode ocupar grande parte do tempo da vida do indivíduo e também do seu convívio na sociedade. Então, o trabalho faz parte da natureza humana e é por meio dele que o homem pode se construir o mundo a partir da sua identidade e subjetividade própria. Mas em algumas circunstâncias, como vimos, o trabalho também pode ser desencadeador de sofrimento e adoecimento, não pelo trabalho em si, mas pelo clima organizacional e também emocional existente no ambiente laboral. Nossa, meninas, esse assunto é tão complexo que levaria muito tempo para abordar todas as suas especificidades, mas acredito que deu para nossos ouvintes sentirem um gostinho e ir buscar mais sobre esse tema tão atual e recorrente em nosso futuro meio de atuação profissional. Sim, isso mesmo, Lívia. Nós agradecemos novamente, então, a participação da psicóloga Aline Paiva e também agradecemos a professora Silvia, né, por essa rica oportunidade de conhecer um pouco mais e de poder discutir sobre esse tema. Até mais, pessoal. Obrigada pela audiência.